estamos nós aqui na TV Direta, dando início ao nosso programa Saúde. Sabe, aquele programa que a gente aguarda, né, semanalmente para saber quem é o convidado, qual é o assunto e o que será que nós vamos aprender de novo. Gente, hoje nós estamos recebendo aqui um convidado que faz tempo que não vem aqui, mas bastante tempo mesmo. E mais uma vez vai ser um programa voltado para as mulheres, apesar de que eu sempre falo que o homem que gosta da sua esposa, ele cuida bem dela e ele se preocupa com a saúde, né? Então, não preciso nem falar para vocês, né, que nós estamos recebendo aqui hoje um ginecologista. Então, o nosso amigo de hoje é o Dr. Wilson Saboia Brito Filho. O Dr. Saboia, como todos nós aqui já conhecemos, ele é médico, ginecologista e obstetra, né? Bastante tempo já na nossa cidade e gentilmente aceitou o convite, está com a gente aqui hoje. Então, vocês já sabem, né? Ginecologia e obstetrícia, estaremos falando mais uma vez para as nossas queridas mulheres, né? E vamos dar as boas-vindas, né? Doutor, muito obrigado mesmo, de coração. Eu sei que o senhor é um homem tão ocupado. Toda hora que a gente se encontra, você está sempre correndo, procurando. E gentilmente aceitou estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Eu agradeço muito, tá? Quer dizer, é uma oportunidade da gente poder falar com as mulheres, que é um segmento assim muito sensível da nossa sociedade, né? E que de uma certa forma não recebe todo o cuidado e atenção que deveria receber por parte de uma série de circunstâncias. Então a gente procura, cada vez que a gente pode, esclarecer algumas coisas, falar algumas coisas, procurar mostrar direitos que a mulher tem, o que ela pode exigir. Então realmente a ideia da gente é, de vez em quando, estar podendo ajudar as pessoas que precisam e que estão em situação de dificuldade. Então vamos lá, mulheres. Você viu o que o doutor falou, né? Hoje é o nosso dia da gente perguntar, esclarecer. Gente, quem quiser ligar, deixar nome, deixa. Quem não quiser, manda o WhatsApp. E o importante é vocês aprenderem. Vamos tirar as dúvidas, né? E assim viver melhor. Nosso telefone, ó. 19 3656 4147 e o nosso WhatsApp 99547 6879 está à disposição de vocês. Liguem, tirem suas dúvidas. Às vezes até o marido, né, quer saber, tem alguma dúvida assim, a respeito da saúde feminina. Vamos aproveitar a presença do Dr. Saboia aqui e aprender um pouquinho mais. Doutor, a gente sabe assim que o senhor assim, meio, como fazer assim, meio Campinas, meio Mococa, né? Às vezes a gente fala, mas a gente sabe que você tem um consultório, uma clientela muito grande em Campinas, e está sempre trabalhando e circulando entre os dois lugares. Como que está a sua vida nesse sentido, doutor? Na verdade, o que a gente está fazendo é uma transferência gradual para Mococa. Então, já há alguns anos eu venho diminuindo as minhas atividades em Campinas e procurando aumentar a minha atividade aqui em Mococa. E esse ano eu resolvi que eu vou encerrar minhas atividades em Campinas, tá? Estou parando com o meu consultório, hoje tem um dia por mês de atendimento, tá? Então hoje seria fácil de estar interrompendo esse tipo de atividade. E boa parte das pacientes que precisam realmente, elas acabam vindo para cá. Então eu tenho pacientes que são do consultório de Campinas e que vêm me procurar aqui no consultório de Mococa, porque como eu estou há muito mais tempo aqui em Mococa, então é comum uma paciente daqui da região, tenho pacientes de São Carlos que vêm para cá, tenho paciente de Americana, Sorocaba, paciente de Sorocaba vem se consultar aqui. Então eu optei por vir de vez para Mococa. Então, esse ano, eu estou encerrando, em agosto, eu encerro meus plantões na Maternidade Campinas, vou ficar só aqui, então, agora eu vou me dedicar realmente à clínica de Mococa. Ótimo, é um presente para nós mocoquenses, viu? E, doutor, a gente sabe assim também que o ginecologista, quando ele ganha a confiança da mulher, ele é
passa até ser mais do que um médico, né? Um amigo, um confidente, onde ela conta as dificuldades, os problemas conjugais, não somente os problemas de doença. Acontece muito isso? Bastante. Antigamente, o conselheiro das mulheres era o padre, entende? Mas isso com o passar do tempo, com as condições culturais que foram mudando, isso acabou virando o ginecologista. Então a gente é, de uma certa forma, um conselheiro. A paciente precisa, eu quero um clínico geral. Ela te liga, doutor, quem que o senhor me indica de clínico geral? Eu quero um reumatologista. Quem que é o reumatologista? Então você acaba ficando, de uma certa forma, amigo da família, você se relaciona com a família inteira, você encontra na rua, a mulher vem, doutor, aqui o menininho que o senhor fez o parto, não sei o quê, o menininho todo feliz, vem, te abraça e tal. Então isso é uma coisa que, da obstetrícia, que deixa a gente muito satisfeito e muito alegre com a profissão, né? Então a gente acabou, de uma certa forma, sendo o clínico geral da mulher. Então, tudo que ela tem uma dor de cabeça, ela te liga. Ela tem não sei o quê, ela te liga. O que eu faço? O que eu posso tomar? Ou quem que eu vou procurar? E aí a gente vai... Então, é uma especialidade. Eu tenho 42 anos de clínica. Então, nesse tempo todo, tá? Quer dizer, a gente já viu muita gente, já ajudou muita gente. E continua aí, entende? As pessoas te procurando e vindo e confiando naquilo que você passa para eles, aquilo que você entende, quer dizer, por quê? Porque elas confiam no teu julgamento, elas confiam na tua sensatez e tal, então elas vêm. E não só, às vezes, problemas até pessoais, de relacionamento familiar, você acaba orientando, quer dizer, realmente você vira meio conselheiro da mulher. Doutor, mas a gente sabe também que o senhor, assim, mais se dedica é à reprodução, né? Desde que eu ouço falar do Dr. Saboia, a gente já fala assim, ele que trabalha mais com essa parte, assim, principalmente para as mulheres que têm dificuldade de engravidar. Até num programa que nós fizemos aqui, né, há muito tempo, foi o milionário José... Zé Rico. Foi o Zé Rico. Foi, do Zé Rico. A esposa do Zé Rico, tá, tinha problema para engravidar, eu acabei tratando, e eles tiveram gêmeos, né? E eu acabei fazendo o parto deles. Então eu acabei ficando amigo deles, amigo da família, a gente passou a ter um relacionamento, assim, bem mais próximo, né, do que simplesmente de só um profissional, tá? Então ele vinha na região, ele fazia minha propaganda, não, meu amigo Mococa, não sei o quê. E, assim, já falava um monte de gente. Já, não, ele de vez em quando chegava alguém, eu fui num show dele em Casabranca e ele falou de você. Eu fui num show dele em Cajuru, ele falou de você. Então realmente ficou uma relação assim, porque é o que acaba ocorrendo na obstetrícia, entendeu? A reprodução humana, tá, quer dizer, em si, sozinha, é uma coisa mais dura, é uma coisa mais, quer dizer, mais impessoal. Mas a obstetrícia em si, ela acaba se aproximando e acaba fazendo com que a família se aproxime de você, entendeu? E de uma certa forma é uma alegria pra gente, né? Você tá podendo aí ver que o que você conseguiu fazer e tal. Você falou em reprodução humana, eu fiz a minha especialização em ginecologia na Unicamp, e depois eu fui para o exterior fazer reprodução humana. Eu fiz um ano de tratamento para tratamento de infertilidade no México, no Hospital Central de La Raza, da cidade do México. E aí eu voltei para a Unicamp, onde eu assumi o serviço de reprodução humana. Então eu fiquei 8, 9 anos como responsável pelo serviço de reprodução humana. Mas a reprodução humana, de uma certa forma, tá? Quer dizer, é uma especialidade para uma cidade muito grande, tá? Uma cidade como Mococa, você tem que fazer tudo, você tem que fazer a reprodução e você tem que fazer o acompanhamento da clínica, da ginecologia, de toda a especialidade. Então, hoje eu tenho buscado fazer no meu consultório aqui um direcionamento mais para obstetrícia. Não que eu não trate as pacientes com infertilidade, eu tenho pacientes da região inteira, aqui São José do Rio Pardo, Casabranca, Alfenas, na área de reprodução humana, o pessoal que vem te procurar
poder fazer tratamento e tal. E o sucesso da gente tem sido bastante razoável. Mas hoje eu tenho procurado investir no meu consultório também em obstetrícia, que eu acho que é uma especialidade muito gratificante. E a obstetrícia mudou muito nos últimos anos. Entendeu? Quando eu comecei a fazer obstetrícia há 40 anos atrás, ela era uma especialidade muito empírica, as coisas eram assim muito rudimentares ainda. A partir daí, dos anos 60, 70, a coisa começou a ficar mais científica, começou a se estudar mais, conhecer melhor as patologias. E com isso a gente conseguiu resultados obstétricos, ou seja, ganhos obstétricos muito maiores. Entendeu? Então, hoje, a ideia o enfoque é numa obstetrícia mais científica, mais com utilização de laboratório, de ultrassom, de cardiotocografia, coisas desse tipo. Né? Gente, ó, enquanto nós estamos conversando aqui, ó, ligue para a gente. Nosso telefone, o 3651-4147, 3656, né, 4147, o nosso WhatsApp, tá? Está à disposição de vocês. Olha lá, ó, 99547-6879. Estamos aguardando a participação de vocês. Mas vamos abrir o programa, doutor, com a nossa telespectadora Cleide. Então, boa noite, Cleide. Muito obrigado pela sua ligação. Né? Então, a Cleide quer saber o seguinte, ó, doutor, eu tenho ovário micropolicístico e tomo Tamisa 30. Gostaria de saber se o tratamento tem que ser feito mesmo com anticoncepcional. E não é que eu quero saber se para engravidar eu vou ter que tomar outro tipo de medicamento. Bom, ovário micropolicístico é uma doença hoje que mudou um pouco em relação ao conceito que a gente tinha dela. A gente achava que era uma doença específica do ovário. Hoje a gente sabe que o ovário micropolicístico não é uma doença do ovário, entende? Ela é uma doença, tá, do pâncreas. São mulheres que têm hiperinsulinemia, elas têm uma quantidade de insulina muito alta. E essa insulina ela vai interferir na cápsula do ovário, fazendo com que a cápsula do ovário engrosse, tá? E com isso dificulte essa mulher de vir ovular. Então o problema dela não é o ovário, o problema dela é o pâncreas. Então, se ela quiser engravidar, é o pâncreas que nós vamos ter que tratar. É ali que nós vamos ter que trabalhar, não no próprio ovário. A pílula anticoncepcional ela foi usada durante muitos anos como uma maneira de esconder o problema. Então eu coloco o ovário em repouso, tá? Eu entro com a pílula, a mulher para de menstruar, ou vai menstruar com a pílula, tá? E o ovário dela fica quietinho. Então ela não vai ter mais microcisto. Por quê? Porque o ovário não está funcionando. Eu costumo usar para minhas pacientes uma analogia que é muito simplesinha, mas ajuda bastante a entender. Por exemplo, eu tenho o meu carro, está com o motor falhando. O que eu faço? Eu tenho duas opções. Ou eu desligo o meu carro, engato ele no carro da frente, ou seja, na pílula, e continuo andando, então eu vou continuar andando com o meu carro. Ou eu conserto o motor do meu carro. Então, se eu quiser engravidar, eu tenho que consertar o ovário. E tenho que consertar a partir do pâncreas. Não adianta eu querer consertar só o ovário, porque eu não vou conseguir. Então, ou seja, existem duas posições. Uma posição seria simplesmente resolver o problema menstrual da mulher. A pílula, você só está menstruando certinho, bonitinho, por causa do hormônio que tem na pílula. Não que você esteja resolvendo, tá, o problema do ovário. O problema do ovário tem que ser tratado a partir do pâncreas. Ó, boa noite. Boa noite. É uma imensa alegria, né, ser paciente desse grande médico. Ele passa muita tranquilidade e pelas mãos dele veio ao mundo dois Gervásios, o Francisco e o Bernardo. Um grande abraço, doutor Saboia, do João e da Jussara, que estão te assistindo. Eu agradeço muito, tá? E é um prazer estar falando com vocês. Uma boa noite. A Amanda, doutor, lá da Alvorada, ela diz o seguinte: boa noite, doutor Saboia. Meus hormônios, doutor, estão todos desregulados.
Isso pode causar espinha, excesso de oleosidade e até queda de cabelo? E manda um abraço para o senhor. Muito obrigado, tá, Amanda? A gente está falando do problema do ovário, tá? E que, na verdade, o ovário micropolicístico, tá, faz tudo isso que você está falando. Então, é um ovário micropolicístico que desregula, entende? Como ele produz excesso de hormônio masculino, então isso vai aumentar a espinha, vai aumentar a oleosidade da pele, vai aumentar a oleosidade do cabelo, vai te levar a ter uma queda de cabelo, vai levar a uma obesidade, tá? Dificuldade para perder peso. Então, mesmo que você faça um regime, um acompanhamento nutricional e tudo mais, a dificuldade de perder peso é muito grande, porque esse excesso de hormônio masculino é que faz a complicação. Ó, a fofa, que é a Rosana Craig, lá da propaganda lá da prefeitura, né? Aham. Ela também está nos assistindo. Um abraço, viu, fofa? Então, manda um abraço para o doutor. Doutor, estamos muito felizes por saber que o senhor vai ficar por aqui em nossa cidade. Um grande abraço, doutora Eliana. Ó, abraço, viu, fofa? Abraço para você também, viu? fofa. Te agradeço muito, tá? A Sandra da Mocoquinha pergunta assim, doutor, como controlar a TPM? Eu já tentei de tudo, doutor, não melhora. O senhor acha que tem jeito, tem tratamentos novos? Um abraço da Sandra. Boa noite, Sandra. Tem sim, tá? Muita coisa tem mudado nessa área nos últimos anos. Inclusive, os estudos mais recentes têm mostrado que o problema está ligado, basicamente, à retenção de líquido que essas mulheres fazem nesse período. Então, se você prestar atenção, você vai ver que a mama incha, a barriga incha, tá? E tudo isso leva a a mama tem espaço para crescer, a barriga tem espaço para crescer, mas quando você faz essa retenção de líquido no cérebro da paciente, o que acontece? Você vai aumentar a pressão intracraniana delas. Então, o que tem se demonstrado é que esse excesso, esse aumento da pressão intracraniana por retenção de líquido é que faz com que a mulher tenha essa irritabilidade, nervosismo, tensão, é conhecida como tensão pré-menstrual, porque é nesse período, tá, que ocorre a retenção por conta da mudança de hormônio. Então, quando a mulher chega perto da ovulação, logo depois que ela ovula, ela tem um hormônio que chama progesterona. Esse hormônio é um hormônio que retém líquido no corpo. Então, é ele que faz todo o problema. Por que muita gente trata a TPM com pílula? Porque a pílula bloqueia a ovulação. Você não ovulando, você não tem progesterona. Não tendo progesterona, não tem TPM. Então, essa é uma das formas de tratar. A outra forma é você diminuir essa retenção. É você usar substâncias que façam com que ela elimine aquele excesso de líquido que ela tem no organismo. É o que tem dado muito bom resultado. É o que a gente tem tratado pacientes aí com TPM crônica já de muito tempo e o resultado tem sido muito bom. Boa noite, doutor Saboia. Boa noite, doutora Eliana. Essa aqui é uma telespectadora anônima. Ela diz o seguinte, primeiramente, parabéns pelo programa de hoje. Doutor, eu estou na menopausa. Gostaria de saber o que posso fazer para melhorar a libido. Bom, vamos lá. O que ocorre na menopausa? O teu ovário deixou de funcionar. O teu ovário parou de produzir hormônio. Então, você não tem estrógeno, tá? E que é o hormônio feminino. E esse hormônio, ele estimula as células da parede vaginal, ele estimula o aumento da lubrificação. Então, tudo isso te ajudaria, de uma certa forma, como um estimulante para a atividade sexual e, com isso, melhoraria a libido. Que a libido é uma coisa ligada diretamente à emoção, ao cérebro. Tá? Então, você se sente, tá? Você se sente ressecada, você se sente com dificuldade de ter a relação, isso acaba provocando dor e com isso a libido vai embora.
Quer dizer, ninguém quer sentir dor, ninguém quer ter uma situação desagradável. Então, hoje, uma das formas de se tratar seria fazer uma reposição hormonal. Existem várias formas hoje da gente estar trabalhando com isso, inclusive com substâncias que não são hormônios, mas que têm efeito semelhante ao do hormônio no organismo. Então, isso melhoraria muito o quadro da libido, a libido dessas mulheres. Mas, doutor, assim, a mulher está na menopausa, está mais cansada, às vezes é um estresse diferente. Eu acho que, além de tudo isso aí, a gente tem que chamar o homem para colaborar também, né? Sim, eu acho que para ter uma atividade sexual satisfatória, os dois têm que estar de acordo, os dois têm que participar, tá? Quer dizer, não basta um só querer. Um só não, como dizia, uma andorinha não faz verão. Entende? Quer dizer, então as duas partes têm que estar motivadas, têm que estar ligadas na coisa. Então, muitas pacientes levam seus esposos para a gente conversar. Não é raro no consultório você ver a paciente vir com o esposo e geralmente quando vem o esposo é porque tem alguma coisa, por aí. Você fala, bom, tem alguma coisa aí que não está legal no relacionamento. E aí você acaba orientando e orienta os dois. Eu acho que a orientação tem que ser para o casal. Tá certo. Ó, boa noite. Um grande abraço para o senhor, doutor Saboia. Sou a Angélica, do bairro José Juste. Faço tratamento para endometriose e notei que meu rosto está com muita espinha. Tem alguma coisa a ver com a medicação? Eu uso um remédio chamado Pietra. Tá. Bom, veja bem. Esses medicamentos todos para tratamento da endometriose... A endometriose é uma doença bastante complexa, tá? E que está ligada ao estrogênio, ao hormônio feminino. Então, os tratamentos são à base de substâncias que bloqueiam a produção do hormônio feminino no organismo da mulher. Então, esse remédio que você está se referindo aí, que chama Dienogest, é a droga que ele tem. Hoje a gente tem 3, 4 remédios aí no mercado, tá? Então, é um remédio relativamente novo, ele tem uns 5 anos que ele está no mercado brasileiro. E agora que ele foi liberado para ser produzido por outros laboratórios, porque ele é uma pesquisa do laboratório alemão fugiu o nome agora. Bom, mas da Bayer. É uma pesquisa da Bayer e, como pesquisa de um laboratório, ele ficou durante 5 anos bloqueado de ser produzido por outros laboratórios. Então, agora, tá, ele foi liberado, então entrou o Pietra e entrou mais um outro no mercado, tá, quer dizer, para esse tipo de tratamento. Mas são substâncias que atuam basicamente, tá, no bloqueio da produção do hormônio feminino e com isso diminui o estímulo de crescimento do endométrio fora do local. Com isso, com a diminuição do hormônio feminino, você vai ter um predomínio do hormônio masculino. E esse hormônio masculino vai te dar espinha, vai te dar oleosidade na pele, vai aumentar a tua oleosidade do cabelo. Então, isso está diretamente ligado ao tipo de tratamento. Como a gente sabe que é um tratamento por um período relativamente curto, às vezes a gente orienta a paciente e diz, você vai tolerar isso por 4, 5 meses e boa. Depois isso volta ao normal. Agora, existem tratamentos que são feitos a longo prazo, você precisa de mais tempo e tal. Então, para essas pacientes, a gente tem usado a associação com alguma coisa de anti-hormônio masculino. Certo, então vamos lá. Boa noite. Gostaria de agradecer por fazer parte da sua equipe de trabalho. O senhor é um profissional que está sempre em busca de conhecimentos novos, métodos e tecnologias para atender melhor o seu público. Um abraço da Sara, que está nos assistindo. Muito obrigado, Sara. Tá, aumento para ela, hein? Pode deixar. Mas olha só, como foi gratificante, doutor, poder trabalhar com o senhor por quase 13 anos. Um ser humano incrível. Só tenho a agradecer tudo que fez por mim e por meus filhos. Um grande abraço, meu muito obrigado. E de todos os meus familiares.
Sirlene Buraski, que também está te assistindo, doutor. É uma boa noite, Sirlene. Muito obrigado. 13 anos, hein? Faz parte da vida da gente, né? Um abraço, viu, Sirlene? Inclusive, ela é minha afilhada. Ah, é verdade. Ela já me falou isso, ela é minha viu? afilhada, inclusive. Sirlene, um abraço para você e para todo o pessoal daí. Mas vamos lá. Boa noite, doutora Eliana e doutor Saboia. Doutor, sou paciente gestante do senhor. Para mim, o doutor é um profissional muito competente. Graças a Deus e ao senhor, hoje espero o meu maior presente. Um grande abraço da Mariana Félix, que está assistindo a gente também. Boa noite, tá, Mariana? Tá, prazer. Tá? Deve ser uma alegria a hora que o senhor trabalha, faz tudo e dá certo, né, doutor? A hora que dá certo, né? a hora que você vê a criança nascendo, a hora que engravida já é uma... Você já fica... E é a tal história, não adianta. Eu tenho 40 e tantos anos de obstetrícia, cada nascimento é uma emoção. Você se emociona, não tem jeito, não consegue. Olha, eu trabalho num hospital que é a Maternidade Campinas. Nascem 45, 50 por dia. Então, é uma média de 1.200 partos, é a maior maternidade do Brasil, hoje. Entende? Ela já superou praticamente todas as outras maternidades em volume de partos. Cada vez que você vai fazer um parto, mesmo que seja uma paciente que você não acompanhou, o fato que você pegou ela ali, já na fase de andamento do parto e tudo mais, e a hora que nasceu a criança, você se emociona, você vai junto com ela, entende? Quer dizer, você acompanha a emoção da mãe. Boa noite. Eu sou a Maria, doutor. Gostaria de saber o seguinte, ó. Minha menstruação é muito desregulada. Tem jeito de regular? Tem. Só não tem jeito para morte, tá? A menstruação desregulada significa que teus hormônios estão fora do lugar. Teu ovário não está funcionando bem, entendeu? Ou tua hipófise, ou tua tireoide e tal. Uma glândula tua está errada. Porque o hormônio é que nem quebra-cabeça. Se um deles sai do lugar, ele acaba desajustando todos os outros. Então tem que fazer uma investigação, ver qual deles está fora, por que está assim, e aí tem como corrigir. Hoje existe tratamento para praticamente quase todas as síndromes endocrinológicas, tá? Tem tratamento. Boa noite. Doutor, eu gostaria de saber se existe tratamento para engravidar. Tenho ovário policístico. Sim, existe, corrigindo o funcionamento do ovário. Fazendo o teu ovário funcionar direitinho, fazendo você ovular e você teria exatamente as mesmas condições que qualquer outra mulher considerada normal, sem problema nenhum. É só corrigir o ovário micropolicístico. Tem tratamento, sim. A Camila também mandou um WhatsApp dizendo assim: oi, doutora, acabei de ligar a TV. Oi, Camila, muito obrigado por ter ligado aqui com a gente, né? Obrigado. Gostaria de saber do doutor que nos últimos meses minha menstruação está atrasando. Às vezes, doutor, desce no último dia da pausa do anticoncepcional. E no dia seguinte já tenho que começar a tomar o anticoncepcional novamente. O que pode estar acontecendo? Me desculpa, mas não poderia deixar de fazer a pergunta. Vamos lá. Nós que agradecemos, Camila. Nós agradecemos, tá? É o seguinte. O que ocorre? Hoje as pílulas anticoncepcionais, elas vêm diminuindo muito a quantidade de hormônio que elas têm, tá? Então, quando eu comecei a trabalhar, a gente trabalhava com pílulas de 50 microgramas de hormônio. Aí depois, o tempo foi passando, se viu que isso aí era um absurdo na quantidade de hormônio, se passaram a fazer pílulas com 35 microgramas de hormônio. Aí foi indo, tá? Quer dizer, se viu que isso aí aumentou muito o risco de trombose, o risco de infarto, tem uma série de complicações por conta dessa quantidade de hormônio ainda presente nas pílulas. Hoje, a gente tem pílulas com 30 microgramas, com 20 microgramas e com 15 microgramas de hormônio. Então, se você imaginar que há 40 anos atrás a pílula tinha 50, hoje ela tem 15, então houve uma redução de praticamente 3 vezes a quantidade de hormônio que a gente tinha. O que ocorre? Quando você tem uma quantidade menor de hormônio, o estímulo que você dá para esse útero sangrar é menor.
Então, com isso, ele acaba sangrando menos, ele acaba sangrando pouco, tá? Ele acaba praticamente tendo aí um dia ou dois de menstruação, tá? E não é que esteja errado, não tem nada errado. É uma consequência do tipo de medicação que se está utilizando, entendeu? A menstruação, no caso, ela não é necessária. Você está protegida. Essa pílula de 15 microgramas, ela te protege, tá? Quer dizer, como uma outra de 30 microgramas, entendeu? Só que ela vai te fazer ter um fluxo menor. Então ela diminui tua cólica, porque você não tem nada para, ou tem muito pouca coisa para estar eliminando. Então com isso, tá? Quer dizer, o que vai acontecer? Você tem menos material dentro do útero, então a força que teu útero vai fazer para pôr para fora é muito menor, com isso menos cólica. Então a ideia dessas pílulas hoje, de mais baixa dose, é que realmente a mulher não tenha muita menstruação. Quanto menos menstruação, melhor. Tem um professor da Bahia, o professor Elzimar Coutinho, ele tem um livro escrito, O Sangramento Desnecessário, chama o livro dele. É o sangramento mesmo, né? Desnecessário. Você sabe que nenhuma espécie animal tem menstruação. Nenhuma espécie na natureza tem menstruação. O cachorro, a cachorra, ela tem no cio uma perda sanguínea, mas que não é menstruação, é uma coisa completamente diferente. Entendeu? Mas menstruação, nem os macacos, as macacas, que seriam mais próximas geneticamente da gente, tá? Tem menstruação. Então, para que menstruar? Bom, a Cleusa Maria Rosa da Silva. Liguei para mandar um abraço. Sou sua paciente, Dr. Saboy. Estou adorando assistir o programa. Muito obrigado, corintiano. Esse é corintiano. Amiga anônima. Doutor, enquanto muitas mulheres reclamam de pouca lubrificação, no meu caso, tenho em excesso. Isso é normal? Pode ser normal, desde que seja uma condição de produção hormonal, agora pode ser também um corrimento. Então muitas mulheres às vezes têm uma leucorreia, quer dizer, um corrimento, que é uma patologia infecciosa e que se mistura com a lubrificação vaginal e com isso elas acabam tendo um excesso de lubrificação. Então precisa se fazer um estudo para ver se é uma bactéria, uma patologia que você tem aí, ou se é só realmente um problema de hormônio. E mesmo que seja um problema de hormônio, tem como melhorar isso. A Joyce diz que tem 18 anos e tem excessos de pelo no rosto e no corpo. Pode estar relacionado com os hormônios? Olha, existem dois tipos de pelos, tá, no corpo da mulher. Tá? Existem aqueles pelos que são considerados fisiológicos, que seriam naturais da família. Então, você vê na família, tá? Quer dizer, várias pessoas com uma quantidade grande de pelo e tal. Então, ela acaba tendo muito pelo no braço. Agora, o pelo ligado ao hormônio, geralmente, é um pelo bastante específico. É um pelo, geralmente, de cor diferente. Normalmente, é um pelo mais escuro, tá? É um pelo mais grosso e que fica localizado em áreas que a gente chama de áreas masculinas. Então seria no queixo, tá? No buço, na lateral do rosto, no meio do abdômen, em volta da mama. Esses são pelos de origem hormonal. Entendeu? E aí teria como fazer um tratamento para que isso desapareça. O grande problema é que o pelo, ele depende do hormônio só para começar a crescer. A partir do momento em que o pelo começou a crescer, ele não depende mais do hormônio. Ele tem a vida autônoma dele. Então ele vive uma média de 8 a 10 meses, é o que vive um pelo. Então, quando a gente faz um tratamento, a gente tem que orientar bastante a paciente para dizer, você não vai ter um resultado de hoje para amanhã, porque eu vou conseguir impedir que novos pelos apareçam. E os velhos, eles vão morrendo à medida que o tempo for passando. Então aí, ao longo de 9 meses, ao longo de 1 ano, essas pacientes ficam realmente completamente curadas. Outra pessoa anônima gostaria de saber se na menopausa a mulher engorda. Bom,
não engorda pela menopausa. Não é a menopausa que vai fazer ela engordar. Ela vai engordar porque ela muda geralmente os hábitos dela. É uma paciente que geralmente fica mais retraída, tem uma série de condições. Com a idade, a gente começa a gastar menos. O metabolismo de uma pessoa de 70 anos é muito menor que o metabolismo de uma pessoa de 20 anos. Então, se você continua comendo a mesma coisa que você comia com 20, você vai engordar com 70. Então, não é porque você entrou na menopausa, tá, que você vai engordar. Tá certo. Ó, o Chico enfermeiro também, um abraço, viu, Chico? Estou vendo que você está sempre nos acompanhando. Um abraço. Sua mulher tomou anticoncepcional Gestinol e teve um infarto. Tomou por 2 meses. Pode ter relação com anticoncepcional o infarto, doutor? E a filha teve trombose, não pode mais tomar anticoncepcional. Nunca mais? Nunca mais. Veja bem, normalmente essas mulheres, tá, elas têm um fator genético, tá, que predispõe à trombose, predispõe ao infarto, tá, e os hormônios, de uma forma geral, acabam desencadeando esse processo, entendeu? Quer dizer, não que isso ocorra em todas as mulheres que tomam pílula. Algumas mulheres têm esse fator genético alterado, tá? É um dos fatores de coagulação, tá? E que quando ele está presente, essa mulher não pode tomar pílula, tá? Quer dizer, ela não pode usar hormônio, ela tem que usar outro tipo de método anticoncepcional, não o que tenha hormônio, tá? Principalmente o estrogênio. Até a gravidez, nessas mulheres, pode desencadear trombose, porque na gravidez a mulher tem uma quantidade de estrógeno bastante alta. Ó, o João Vitor, de 9 anos, ligou para te mandar um abraço, que ele está assistindo. Viu? Muito obrigado, João. Outra pessoa também anônima disse que fez Papa Nicolau, doutor. E deu que ela está com uma carne esponjosa no útero. Isso é normal? É perigoso isso? Não, não é normal. Na verdade, ela está com uma área lesada e um epitélio, um tecido aberto dentro do colo do útero. Isso aumenta o risco de infecção, isso aumenta o risco inclusive de câncer ginecológico, de câncer do colo do útero. Porque as células que estão dentro do colo do útero, que formam essa carne esponjosa, elas não são feitas para ficar num pH muito ácido. A vagina é muito ácida. Então, aquela carnezinha que saiu lá de dentro e veio ficar aqui fora, ela vai ficar sendo irritada por aquela acidez. E isso vai acabar levando, a longo prazo, à formação de um câncer de colo de útero. Então, precisa ser tratado. Ó, outra telespectadora anônima, ela pergunta quem toma anticoncepcional de uso contínuo, doutor? Assim, para parar de menstruar. Depois que para, demora algum tempo assim para menstruar ou só parar o anticoncepcional volta? Não, geralmente é só parar o anticoncepcional, elas voltam a menstruar. Às vezes pode ficar aí um ciclo, 1 mês ou 2 aí, meio irregular, mas depois acaba se normalizando se ela tinha um ciclo normal anteriormente. A Silvia do centro diz que tem muita infecção de urina e muita candidíase. Doutor, o que será que eu estou fazendo de errado? Existe uma coisa, tá? Que a gente briga muito no consultório, e eu falo muito para minhas pacientes, que o melhor amigo do consultório do ginecologista chama calça jeans. De 3 em 3 meses ela traz a mulher de volta no consultório. Por quê? Porque ela leva a um abafamento da região. Então eu costumo usar uma comparação com o tênis. Anda de tênis uma semana, você vai ver, você vai ter chulé e vai ter micose. Por quê? Porque abafou, umidade e criou fungo. Na vagina, se você abafa, então hoje em dia a mulher usa calça jeans, calcinha de lycra e ainda com forro de algodão por cima. E uma boa parte delas usa o maldito protetor de calcinha. Tá? Quer dizer, então o que ela fez? Ela abafou a região, tá? Aumentou a temperatura, aumentou a umidade, tá? E escureceu o ambiente. O fungo gosta dessas 3 coisas: calor, umidade e escuro. Então ela cria a condição
favorável para que o fungo que está no ambiente se desenvolva. Então, com isso, ela vai ter corrimento um atrás do outro, cada 2, 3 meses, ela vai ter infecção urinária cada 2, 3 meses, tá? E vai ficar nessa, entende? Quer dizer, e o ginecologista agradece, porque de 3 em 3 meses ela volta lá no consultório. Ó, o Roberto da São Domingos disse que a nora tem útero invertido. Pode engravidar, doutor? Pode. Essa história de útero invertido, tá, é uma coisa bastante antiga. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, lá pelos idos de 1974, 75, se falava muito desse útero invertido. E se fazia uma cirurgia de desinversão do útero. Então, passava um ponto lá e virava o útero e desvirava o útero. E só que 3, 4 meses depois, o útero voltava para a posição dele normal. Porque é a posição dele, ele se formou assim. Então, na verdade, quer dizer, essa história de útero invertido, tá? A gente sabe que hoje não é causa de infertilidade, não é causa para paciente não engravidar. Entendeu? Ó, e ele fala também que a mulher entrou na menopausa e o humor dela mudou demais. Tem alguma coisa a fazer para ajudá-la? Tem bastante coisa para fazer. Por que mudou o humor? Porque ela passou a ter uma quantidade menor de estrogênio, que é o hormônio feminino, e com isso diminuiu a lubrificação, mudou a retenção de líquido que o organismo dela faz, mudou uma série de coisas na vida dela, e isso fez com que ela se tornasse mais irritadiça, mais nervosa, mais tensa, tá? E tem como tratar, tem como fazer o controle disso, tá? Desde que a gente saiba direitinho qual é a causa, aonde a gente tem que agir, que tipo de medicação ela pode usar. Essas medicações hoje, a tal da reposição hormonal, eu vivi com 4 fases da reposição hormonal. Quando eu comecei a trabalhar, a mulher completava 35 anos de idade, o pessoal tocava hormônio em cima delas, que era para prevenir a menopausa. Isso não existe. A menopausa é uma condição normal da vida da mulher. Toda mulher vai ter a menopausa. Então, o que se fazia? A mulher já tinha uma quantidade de hormônio, você ainda punha um monte de hormônio em cima, o que ia acontecer? Ela ia aumentar pelo, ia engordar, ia ter uma série de complicações, inclusive infarto, trombose e tudo mais. Aí veio uma segunda fase que o hormônio era o diabo. Ninguém podia usar hormônio. O hormônio era Causava câncer. Causava câncer, engordava, dava pelo. Então se passou muitos anos proibindo de se usar hormônio. Veio depois uma terceira fase, onde se passou a usar medicamentos com quantidades bastante baixas de hormônio e com isso se melhorou bastante todo esse quadro. E a outra coisa que hoje a gente faz é a individualização da reposição hormonal. Então você tem que fazer uma contagem dos hormônios que a mulher tem, faz uma dosagem e em função disso você programa alguma coisa que traga ela para o normal. Você vai fazer ela ficar igual ela era antes, nem menos e nem mais. Gente, ó, nós tivemos que encerrar as ligações, porque tem muita pergunta, muito ato, senão o doutor não volta mais hoje pro hospital. Mas vamos lá, ó. Sou Alícia Tatiane, paciente do doutor. Também quero mandar meu abraço, porque é um ótimo médico, passa muita segurança para os pacientes. Tive 2 Gervásio e Gervásio Augusto e Aline. É prazer te ver na TVD, doutor. Abraço do Augusto e da Alice. Muito obrigado, eu que agradeço. Boa noite, doutor Saboia. Excelente profissional. Tem cuidado com muito carinho e dado atenção à minha esposa Débora e ao meu filho Fernando, que está prestes a nascer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite, doutor e doutora. Gostaria de saber se existe algum medicamento, doutor, para melhorar o desempenho sexual. Pois namoro meu esposo, mas não consigo chegar ao orgasmo. Olha, o grande problema que a gente tem disso é que, geralmente, esse tipo de situação está ligado a condições mais emocionais do que realmente de condições físicas. A gente tem realmente que fazer alguns estudos, tá, para saber se os hormônios estão em ordem,
Porque se tiver hormônio em ordem, o problema é mais do ponto de vista psicológico da paciente. Então teria que se trabalhar, se fazer um tratamento para que ela volte a ter confiança nela mesma. Geralmente a falta da libido, a falta do orgasmo, quase sempre está ligado a uma falta de confiança dessas mulheres. Entendeu? Elas não se sentem seguras tendo relação, ou porque elas têm medo de engravidar, ou porque elas têm toda uma formação por trás disso, cultural, religiosa e tal, que bloqueou isso ao longo da vida delas. Então, aí tem que se fazer um trabalho, basicamente, tá, de psicologia, tá, para recuperar esse tipo de coisa. Doutor, minha mulher toma anticoncepcional contínuo e tem ovário policístico. Tem muito pouca menstruação, é normal? Ela não é para menstruar. Se ela toma um anticoncepcional contínuo, é para não ter menstruação, tá? Quer dizer, as pílulas contínuas, as pílulas de 28 dias, elas são feitas para bloquear a menstruação, tá? E ela pode ser utilizada para controlar o ovário micropolicístico. Ela não está tratando o ovário micropolicístico, mas ela está controlando o problema. Doutor, sinto muita dificuldade a urinar. Meu canal da bexiga está sempre obstruído, tem muita dor para isso. Pode ser algum problema ginecológico? Olha, normalmente não. Geralmente isso é um problema urológico. Isso estaria ligado mais a uma suboclusão ou coisa desse tipo. Poderia eventualmente, se tivesse uma queda do útero, tá? Um útero baixo, né? Isso poderia interferir. Mas normalmente, a grande maioria das vezes, o problema é urológico. O problema é do urologista. Gostaria de saber o que o doutor tem para falar sobre o método Billings. né? Heloísa da Coab 2. Bom, o método de Billings, tá, é o método mais antigo que a gente conhece, tá, como o método anticoncepcional. É o método, inclusive, aceito pela igreja, tá, e orientado pela igreja. Ele se baseia na mulher se tocar, na época, no meio do ciclo, em qualquer época, colher com os 2 dedos, tá, quer dizer, com os 2 dedos da mão, colher o muco cervical, aquela secreção que é produzida no colo do útero, e ver como a filância, ou seja, como o fio que se forma, tá? Porque o colo do útero tem um muco, e esse muco, ele gruda nos 2 dedos. Então você vai fazendo isso aqui, à medida que ele vai esticando, tá? Quer dizer, se ele rompe logo, significa que a mulher não está fértil. Se ele tem uma elasticidade grande, se ela consegue esticar 5 centímetros, significa que ela está perto de ovular. Entendeu? Só que o grande problema desse método, que eu vejo, tá, é o fato da mulher ter que se tocar. Muitas mulheres não aceitam esse fato. E outra coisa, tá, é que se ela tem uma infecção ginecológica, essa infecção ginecológica vai atrapalhar a formação do fio do muco. E com isso, ela vai perder a segurança do método. Então ela vai achar que não está na época de ovulação, porque o muco não esticou, mas ele não esticou porque tinha uma infecção junto ali, tinha um corrimento junto. E ela está realmente ovulando. Então é um dos métodos que tem o maior índice de falha, tá, de todos os métodos que a gente trabalha. A Fernanda da Coab 2 disse que o marido fez tratamento para conseguir ter o primeiro filho. Tem que fazer de novo para conseguir o segundo, doutor? Porque eles tentam e não conseguem. Teria que fazer uma avaliação desse espermograma dele, tá? Para ver como é que ele está agora. Pode ser que ele tenha voltado à condição anterior dele, de um número baixo de espermatozoide, ou um espermatozoide muito lento, muito devagar, que não consegue penetrar, tá? Então teria que fazer um exame para ver o estado dos espermatozoides dele, e se realmente o espermatozoide estiver bom, tiver corrigido já, não tem por que fazer tratamento de novo. A
Keila também ligou, mandar um abraço para a Keila que está nos assistindo, dizer que é um prazer, né? Até trabalhar juntos, né? Vocês Sim, trabalham juntos, né, trabalhamos doutor? juntos, tá, desde Campinas. Ó, e não é fácil não, hein? Marido e mulher trabalhar junto, hein? Não é fácil. Tem que ter muita paciência. Ah, Tem que ter muita paciência. vocês não brigam Os não, dois. né, doutor? Não. Não tem Então, porquê. Tá? a Tereza também ligou pra gente, diz que tem pelos, né? No rosto, no busto, e desde a adolescência. E entrou na menopausa e aumentou mais ainda esses pelos, doutor. Sim, isso é uma condição que ocorre, tá? Por quê? Porque ela tem, desde o início da adolescência dela, um excesso de hormônio masculino, que é o que está fazendo esses pelos aparecerem. Quando ela entrou na menopausa, o que aconteceu? O hormônio feminino desapareceu. Então ela ficou só com o masculino. Então a tendência é piorar os pelos. Olá, boa noite, sou a Marcela da São Domingos. Gostaria de saber se manchas no rosto, doutor, tem relação com gravidez? Tem, tá? Mas não é só com a gravidez. Na verdade, a mancha no rosto, ela vem de uma interação entre o hormônio da gravidez, que é a progesterona, que vem em maior quantidade nessa época, tá? E o sol. Então, ou seja, o sol diretamente sobre a pele, tá? Sem a utilização de um filtro solar, faz com que essa pele fique manchada. Então, o hormônio mais o sol é que fazem a mancha. Então, a orientação para essas pacientes é usar filtro solar em grande quantidade, quer dizer, se protegerem, tá? O máximo possível, tá? Com um filtro solar para o sol não manchar a pele delas. Olá, boa noite, doutor. Sou a Maria da Coab 1. Tira uma dúvida minha, por favor. Bebê gêmeos, de 34 semanas, peso bom, tem condições de nascer em Mococa? Olha, a gente tem realmente alguns cuidados, tá? Quer dizer, porque o grande problema nosso aqui é que a UTI neonatal que a gente tem na maternidade não é uma UTI neonatal com toda a estrutura de uma UTI neonatal de um hospital grande, tá? Então, a gente tem algumas condições, mas falta muita coisa para a gente ser uma UTI que possa dar suporte. No hospital que eu trabalho em Campinas, a gente tem uma UTI de altíssimo nível, tá? Onde a gente bebê com mais de 800, 900 gramas, a gente consegue fazer com que esses bebês sobrevivam. Então, 800, 900 gramas equivale a 28 semanas. Hoje a gente se preocupa muito mais com o peso do que com a idade gestacional, entendeu? Ou seja, o que determina o sucesso ou não de uma UTI ou de um programa de cuidado de bebê é o peso desse bebê. Então, hoje a gente considera que um bebê com menos de 800 gramas é inviável. Boa noite, sou a Nilma. Doutora Eliana, manda um abraço para o doutor Saboia, porque faço tratamento com ele para engravidar. Estou muito feliz com o tratamento que estou fazendo. Se Deus quiser, doutor, vou conseguir. Se Deus quiser, chegamos lá. Oi, minha mãe tem uma pergunta. Então, vamos fazer a pergunta da mãe dela, que é da Graciana, né? Há 5 anos eu parei de menstruar. Nunca mais fui ao médico. Ela não fala a idade, né? Tem risco, doutor? A mulher que para de menstruar em idade fértil, por exemplo. Alguma coisa não está certo ali, tá? Quer dizer, ou ela tem um problema no ovário, tá? Quer dizer, provavelmente ela deve ter aí uma síndrome de ovário micropolicístico, alguma coisa desse tipo que estaria bloqueando a menstruação, ou até uma outra síndrome, por exemplo, um hipotiroidismo, muitas vezes leva a mulher a não menstruar. Um tumor de suprarrenal pode levar a mulher a não menstruar. Tem que ver, né, Você teria que ver. É né? uma situação que tem que ser examinada. A Marina Delfino diz que toma Natifa há 8 anos. Me sinto muito bem. Não tenho útero, doutor.
Preciso tomar quanto tempo? Tenho 57 anos. Até os 60? Veja bem, o que você está fazendo, Marina? Marina Delfino. Marina, o que você está fazendo, Marina, é uma reposição hormonal, tá? Isso com um estrógeno, tá? De baixo risco, uma dose baixa, tá? É 1 miligrama só de estrogênio. E a gente tem utilizado assim em larga escala, tá? Funciona bastante bem. Agora, até quando usar, isso depende muito da sintomatologia que a paciente tem, desculpa. Normalmente a gente faz uma reposição por 3, 4, às vezes 5 anos, tá? E aí a gente suspende essa reposição por um período e vê como é que a paciente se sente. Se ela voltar a ter sintomatologia, a gente volta à medicação outra vez. Há alguns anos atrás, a gente dizia que a mulher não deveria passar dos 60 anos tomando hormônio. Hoje, a gente tem pacientes aí com 70, 70 e poucos anos ainda tomando porque elas sentem a necessidade e se sentem bem com o hormônio. E se ela faz um controle periódico, a cada 6 meses ela vai no ginecologista, está acompanhando, faz o acompanhamento de mama, não tem problema nenhum. O grande problema é que hoje a vida vem aumentando, as pessoas estão vivendo cada vez mais. Então, eu falar de reposição hormonal há 40 anos atrás, quando eu tinha uma expectativa de vida de 60 anos, era uma coisa. Hoje eu tenho uma expectativa de vida de 80 e tantos anos. Então, eu tenho que procurar dar uma qualidade de vida para essa mulher boa até a idade em que ela viver. Então, isso faz com que a gente use o hormônio por mais tempo. Boa noite, doutor Saboia. Sou a Fernanda Espadaro, paciente sua também. Tomo anticoncepcional Araceli, devido à amamentação, mas tem dias que sangra normal. Isso pode acontecer, tá? Que como essa pílula que você está tomando, Fernanda, é uma pílula que só tem progesterona, ela não tem o estrogênio. Então, às vezes, principalmente quando você passa por um estresse muito grande, o dia que você tem uma tensão maior e tal, então pode, às vezes, ter um spotting, seriam pequenos sangramentos. Mas não significa que a pílula não está sendo eficiente como anticoncepcional. Ela é eficiente como anticoncepcional. Boa noite, doutor. Tomo anticoncepcional há muito tempo. O dia que eu quiser engravidar, vai ter problema? Não sei. Precisaria parar e ver. Mas por causa do anticoncepcional, não, né, por causa doutor? do anticoncepcional, não. Oi, tudo bem, doutor? Gostaria de saber o que é útero bicorno. Tati. Tá, útero bicorno, vamos lá. O útero, tá, quando ele se forma lá na barriga da mãe, tá, da menininha que está se formando, ele é formado por 2 condutos, um que vem da direita e um que vem da esquerda. Ele forma a trompa, tá? E quando ele chega no meio na altura que tem que formar o útero, o da direita e o da esquerda, eles se unem e se grudam e formam uma cavidade só. Então eram 2 condutos que se juntaram no meio e formaram uma cavidade. O que ocorre? No útero bicorno, esses 2 condutos, eles não se juntam. É uma malformação. Então fica um lado e o outro lado e ficam 2 meios úteros. Isso é um útero bicorno. Certo. Boa noite. Gostaria de saber o seguinte, doutor. Eu sou desregulada na minha menstruação. Tem meses que menstruo. Eu tomo a injeção. Deve ser a Depo-Provera, né? Depo-Provera. Eu tomo a injeção, mas se eu tomo uma vez por mês a injeção, eu menstruo 2. Posso confiar o mês todo de que não corro o risco de engravidar? Pode confiar. Com relação a engravidar, pode estar sossegada. O problema dessa irregularidade que está ocorrendo é porque talvez a dose de hormônio que você está usando está um pouco acima daquilo que o teu organismo precisa. Por isso é que está sangrando dessa forma irregular. Boa noite, doutor. Gostaria de saber quais os sintomas da menopausa. E se é verdade que nesse período ainda corre o risco de engravidar. Até que idade a mulher pode menstruar? Tenho 49 anos e menstruo normal. Bom, então vamos lá. A menopausa na mulher brasileira, tá? Ela ocorre dos 45 aos 55 anos, como média 50 anos. Então seria
a média da população menstrua até os 50. Tá? Então, o que seria a menopausa? A menopausa é o nome que a gente dá para a última menstruação. Então, você foi lá, menstruou, um belo dia você não menstruou mais. Passou um ano, não veio a menstruação, daí eu vou dizer, aquela menstruação que você teve há um ano atrás foi a tua menopausa. Tá? Então, o que ocorre nesse período? Tá? O ovário da mulher, ele começa a trabalhar de forma irregular. Ele para, às vezes ele fica 2 meses sem ovular, sem funcionar, aí de repente tem lá um ovulinho, ele funciona de novo, tá? Então ele dá lá uma ovulada. Então, o que ocorre? Nesse período que muitas mulheres acabam engravidando, porque elas acham que não tem mais risco. Ó, eu não vou ovular mais, eu estou na menopausa e não vou engravidar. Só que, de vez em quando, o ovário prega uma peça. Então, ele tem lá um ovulinho que está reservado num cantinho lá, e esse óvulo começa a crescer, se desenvolve, é eliminado e acaba ocorrendo. Então, não é comum, não é frequente, mas pode ocorrer. A Fernanda da Coab 2, ela disse assim, que 2 dias antes da menstruação é normal a mulher ficar meio esquecida, meio assim, com o humor alterado. É. Isso está associado à tensão pré-menstrual, ou à síndrome da TPM, a famosa TPM. Né? Tem tanta mulher que fica irritada, né, doutor? Fica. Eu tive uma paciente, ela era de Americana, ela quebrava a casa. Ela jogava prato pela janela. Todo mês. Ela jogava prato pela janela, ela jogava panela pela janela. Ela jogava tudo fora nesse período. E acabei tratando e tal. Depois ela acalmou para de quebrar a casa. Hoje ela só quebra a cabeça do marido. Você sabe que eu já vi uma mulher que bate no marido nesse Sim, período. Você já comum, viu isso? É comum. É comum o marido apanhar? Tá cheio por aí de marido que apanha. Então como vai ser essa? Não é a lei Maria da Penha, não vai ser, não, né? É a lei, como é que chama? É a lei Toninho, não é? Tem um nome, tem uma lei que foi feita com relação, acho que é lei Toninho, se eu não me engano. Quando o marido apanha da mulher. Quando o marido apanha, tá? E não tem desculpa, mesmo estando na menopausa, no período pré-menstrual, doutor. Teoricamente, tá, a lei tem algumas, eles chamam de períodos de, como é que chama quando você diz que tem atenuante? Tem algumas atenuantes, então o crime é menor. Então, nesse período, o melhor período é esse, então, né? Que dá menos problema. Então, vamos lá. Ó. Doutor, eu gostaria de saber o que pode provocar corrimento. Eu não tenho ovários, nem útero, por causa de um carcinoma in situ. Tive que tirar. Gostaria de saber se ficou alguma sequela, porque tenho muito medo. Não, se você tirou o ovário, tirou o útero, tá? Quer dizer, teoricamente é para não ter mais nada, tá? Normalmente a gente faz um segmento de até 5 anos posterior à cirurgia e se a paciente não apresenta nenhuma recidiva, não tem nenhum sinal, isso deixa a gente descansado que desse carcinoma ela se livrou. Não posso garantir que ela não venha a ter um outro carcinoma, não do útero, não do coisa, porque ela não tem mais, porque ela tirou. Mas ela pode ter um carcinoma de vagina, que não tem nada a ver com o outro que ela teve. Mas em 5 anos, se isso não voltou, ela é considerada curada. Mas ela pode ter corrimento, doutor? O corrimento, a grande maioria das vezes, é uma contaminação externa. Esse é o grande problema. São bactérias, normalmente são bactérias que vêm de fora. Existe uma complicação na mulher, uma complicação, sei lá eu se é complicação ou não, mas que o ânus é muito próximo da vagina. Então, existe um alto índice de contaminação. Então, essas mulheres acabam, de uma certa forma, se contaminando com bactérias que vêm do intestino. Então, a grande maioria dos corrimentos é provocado por Escherichia coli. Escherichia coli é uma bactéria do intestino, não é uma bactéria da vagina. Às vezes até não se limpar, né? Não fazer higiene, não se higienizar. Entendeu? A orientação que a gente dá é sempre faz a higiene da frente primeiro, depois atrás, e sempre procurando levar o material da frente para trás, para não trazer contaminação. Então, acho que pode ficar tranquila nossa telespectadora Esther. Cansou, doutor? Não.
Eu falo muito mesmo. Eu acho assim, uma maneira carinhosa, né, de tratar todos os nossos telespectadores. A gente percebe assim quando a pessoa gosta do que faz com amor, com carinho. E eu vejo assim, tanto que você trabalha, né, no seu dia a dia, mas você nunca está reclamando que está cansado, está sempre animado, sempre com vontade de trabalhar mais, né? E isso é próprio das pessoas que fazem o que gostam, né? Graças a Deus, consigo fazer. Né? A hora se vai, mas eu vou passar a palavra para que o senhor faça as suas considerações finais, né? Fale, às vezes, alguma coisa que o senhor gostaria de falar, que não foi perguntado. A palavra é sua, doutor. Bom, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, de estar conversando com as pessoas, poder estar orientando. Espero que o que eu tenha dito seja uma coisa que vai ajudar essas pessoas que fizeram a pergunta, tá? Damos as ordens para outras situações, tá? Quer dizer, se precisar, eu tenho uma clínica que eu trabalho aqui em Mococa, que é o meu consultório, que hoje eu estou me dedicando praticamente a ela, tá? Quer dizer, estou vindo para cá com toda a minha força, tá? E onde a gente quer montar um padrão de atendimento, tá? Bastante diferenciado, com todos os recursos que a gente hoje tem em um centro maior. Então, estou trazendo para o laboratório, estou trazendo para dentro do consultório um laboratório para poder fazer um exame melhor dessas pacientes, delas estarem lá. Montei um equipamento, trouxe um equipamento de Campinas, chama cardiotocografia, é um cardiotocógrafo, onde a partir da 36ª semana, a gente começa a cada 2 semanas ou a cada 1 semana, dependendo do grau de complicação da gestante, tá? A gente começa a fazer o exame. É um exame muito simples, onde você coloca no abdômen 2 transdutores, um que vai medir o coraçãozinho do bebê e um que vai medir a contração. E você vê como é que esse bebê está se comportando, se está bem, se está entrando em sofrimento. Então, existem alguns padrões que a gente considera normais, outros padrões que são patológicos. Então, a ideia é você dar um atendimento com mais segurança, ou seja, melhorar a possibilidade da gente ter um bebê saudável, mais saudável, tá? No final da gestação. Então, a gente está procurando estruturar isso. Tem de estruturar alguma coisa que possa vir a ajudar mais as pacientes, tá? E, de uma certa forma, te traz um bem-estar, uma situação mais segurança, de mais segurança para estar trabalhando. Tá? Né? Bom, eu gostaria então de mais uma vez, né, de coração, agradecê-lo e falar para você não demorar tanto para voltar, não, viu, doutor? Demorou muito, né? A gente volta. Voltar mais rápido, né? Porque fazem anos, né? Faz bastante tempo, né? Faz muito tempo que eu não venho. Né? E numa correria toda que a gente estava lá em Campinas, aqui e tal, acabou não acontecendo a chance, mas agora realmente acho que a gente estando por aqui vai ficar mais fácil. Com certeza, né? Já deixo o convite aqui para que o senhor volte aqui muitas e muitas vezes e agradecer mais uma vez o carinho que teve com todos os nossos telespectadores. Eu é quem agradeço. Gente, todos vocês que ligaram, participaram, nos ajudaram a fazer o programa Saúde. Mais uma vez, um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a semana que vem.